Nem sempre o julgamento foi assim, né? A gente já teve 10 quesitos, que era o quesito conjunto, que hoje não existe mais, que era uma visão do todo, e hoje o julgamento das escolas de samba, ele é feito de forma fragmentada. Então temos esses 9 quesitos e cada julgador vai falar só sobre o seu quesito. E as notas variam de 9 até 10 e tem quesito que já é fracionado. O enredo, ele tem uma parte que é de concepção e o outro que é a de realização. Então, a concepção parte do carnavalesco ou de quem escreve o enredo. Hoje tem enredistas profissionais que trabalham, né? Mas quando eu trabalhei nos anos 90 com carnaval, nós não tínhamos esse profissional. Então, os carnavalescos faziam tudo. Então, tem aquela parte que é verbal, né? Um texto escrito, e os julgadores eles vão receber isso. Então tem essa justificativa, essa defesa do enredo, e aí o julgador ele faz uma comparação entre essa parte verbal e o não verbal, que é o visual, que está passando ali na frente dele, né, no desfile. E além de ter que ver claramente uma ala correspondendo ao texto, ele também vê se ela está bem realizada, se está bem acabada, se não está faltando nada, um chapéu, alguma coisa nesse sentido. Ou então, por exemplo, se você fala de uma história que se passa no século XVII, né, por exemplo, Luís XIV, que elegeu o azul como cor oficial na França, e aí você coloca nessa roupa vermelho, porque não tinha outro tecido que acabou no mercado e você substituiu, já é descontado. Então, o samba-enredo ele é consequência do enredo. O enredo ele parte de uma pessoa, que é o carnavalesco, e o samba-enredo sempre de uma equipe, porque é um grupo de compositores que partem dessa sinopse para a criação. E aí o samba-enredo ele também é dividido em 2 partes, né? Letra e melodia. Então, às vezes, você tem uma letra extremamente poética que dá conta do enredo, mas a melodia ela não funciona, joga o desfile para baixo, né? E aí é despontuado também. Então, 5 e 5 tem que somar 10, e se alguma coisa o jurado não concordar, às vezes até equívocos de língua portuguesa também são despontuados. Quando eles criam determinadas letras que são trava-língua, sabe? Que o componente ele tem que cantar e chega um determinado momento que tem sílabas assim muito rápidas, né? Esse trava-língua, e as pessoas não acompanham. E o próprio intérprete que está ali cantando samba, né, com os parceiros ali do carro de som, às vezes até eles se atrapalham, e também isso é despontuado. A harmonia, ela é o improviso. Por quê? Porque vai muito do momento. Então, se chove no desfile, as pessoas ficam tristes e não cantam o samba, elas ficam com frio, ficam acanhadas, né? Então, a harmonia ela acontece no momento. A harmonia é uma relação que tem que casar direitinho, que é o canto e a dança. Então, não adianta você cantar e a escola passar como se fosse uma procissão, né? Não, tudo tem que estar ali em movimento. E o julgamento, ele independe da plateia. Então, se a arquibancada está cantando horrores e o desfile não, né, o componente cantando muito ou a plateia parada, isso não é levado em consideração. É o que está passando ali, né? Tanto que o julgador ele não pode ter nenhum equipamento eletrônico com ele. O olhar tem que ser focado no desfile, nos componentes ali, né? É outro quesito também que é extremamente cobrado, porque se não tiver a bateria, não tem desfile. Né? Então, o carro de som pode ter lá os intérpretes, mas o ritmo, né? Onde é que está? Então, é o coração da escola. O julgamento de bateria, ele também é muito específico. Durante muito tempo, os julgadores, aconteceu uma coisa muito interessante, porque chamavam assim, museólogo, entende? Para poder julgar bateria. A pessoa não sabia nem o que era um cavaquinho, entendeu? Então, tinha umas situações assim muito constrangedoras. E hoje tomam mais cuidado de trazer pessoas que têm, né, já uma relação com esse campo da música, né, para poder avaliar, porque também tem minúcias, porque as baterias são ótimas e o que vai diferenciar uma da outra são assim pequenos detalhes.
Então, a escola toda está passando, a bateria está tocando desde o esquenta até o final do desfile, mas tem o momento da apresentação para o júri. Então, tem a cabine de jurados, sei lá, no setor 6. Então, vem a bateria e para ali, tem o tempo no regulamento para se apresentar e faz as paradinhas, as convenções, né? E depois que termina, segue, para na outra cabine, faz outra apresentação, mas o desfile inteiro é avaliado pelo julgador. Mas o que tem maior peso é aquele momento de apresentação em frente, né, ali à cabine. Evolução é um quesito muito sério, porque ele é muito abstrato. Então, por exemplo, teve um ano em 96, que a Imperatriz, né, eu estava nesse desfile trabalhando na Imperatriz Leopoldinense, era sobre a Áustria, sobre a Imperatriz Leopoldina, e a escola veio, o primeiro setor, com fantasias muito pesadas, o inverno na Áustria, então eram damas do século XIX. Então eram roupas com anquinhas e crinolinas, e realmente aquilo pesou um pouco. Então o andamento da escola foi mais lento no início e no final foi mais acelerado, então o jurado despontuou, né? Então esse andamento, esse rigor do controle do tempo precisa ser cadenciado o tempo inteiro e isso é avaliado também. Um segundo ponto é a entrada do recuo, também tem que ver se vai abrir buraco ou não. Às vezes, por exemplo, tem um casal de mestre-sala e porta-bandeira se apresentando. Tem que ter um determinado espaço para vir a outra ala. Se for um espaço muito grande, é despontuado. Se a ala não der esse espaço, né, invadir esse território de mestre-sala e porta-bandeira, também é despontuado. Se um componente da ala de trás, né, se empolgar e entrar na ala da frente, é despontuado, porque as fantasias são diferentes. Tudo isso, a evolução está de olho, né? Então, o jogador de evolução, ele tem um olhar que é o tempo inteiro, né? Avaliando o que passa ali na frente dele, mas é tudo. Realmente, acho que é o quesito mais difícil, porque é um quesito que os profissionais de barracão, né, os dirigentes, não têm controle. É o momento. A alegoria, ela é uma estrutura, né, um corpo, que é o que a gente chama de carro alegórico. E o adereço, na verdade, ele está tanto nas fantasias quanto nas alegorias. Mas se você for julgador de alegorias e adereços, você só pode julgar o que está no carro alegórico, né? Então as fantasias podem estar lindas, maravilhosas, mas o carro alegórico cai uma parte ali, você vai ter que despontuar. Adereço faz parte desse julgamento de alegorias. São os detalhes, na verdade. Então, por exemplo, a alegoria fala sobre o templo hindu, né? Então você vai ver se o que está ali materializado em esculturas, as fantasias do carro são avaliadas em alegorias e adereços. Então, se aquela cenografia criada, se ela realmente corresponde a um templo hindu. Essas partes da alegoria são os adereços. As esculturas são adereçadas, né, que são as decorações, os detalhes e tal. Então, às vezes a escultura ela começa fazendo determinado movimento e trava. É despontuado, né? Ou ela está mal acabada, ou a alegoria, a parte de trás, não está tão legal, né? Então isso tudo é levado em consideração. Mas a alegoria, ela é pensada de duas formas também. Tem a concepção, para saber se realmente aquela alegoria se encaixa dentro do enredo, porque ela precisa contar o enredo, é o que a gente chama de linguagem não verbal, e se ela foi bem executada, bem realizada, se os materiais são condizentes, né? Então, tudo isso. Fantasia é um quesito bem interessante, porque às vezes você recebe uma fantasia linda da escola e você não vai ter o menor cuidado com ela, porque você recebe, sei lá, com uma semana de antecedência. Aí você precisa guardar, você precisa cuidar dessa roupa até o dia do desfile, né? E às vezes você vai e ficou uma parte, você esqueceu em casa uma parte da fantasia. Ou seja, você ficou diferente dos demais componentes. Todo mundo precisa estar igual.
Então não pode ter calçado diferente, não pode, tudo você recebe, né? Se faltou uma parte, já é despontuado. Mas a fantasia, quando a gente cria o enredo, né, o pessoal que trabalha com cenografia precisa entender e respeitar as características de cada ala. Porque, por exemplo, se você tem que criar uma fantasia para ala de baianas dentro do enredo, você não pode esquecer que é uma ala de baianas. Então, tem os símbolos que vão caracterizar que aquilo ali é baiana e não passista, né? Então, você tem que ter os colares, o turbante, você tem que ter os babados, então é saia e bata. Então, você precisa materializar que aquilo é uma baiana. O pano da costa, que é característica da baiana, você dá a forma de acordo com o enredo. A cor da fantasia de acordo com o enredo, os materiais, mas a base você precisa respeitar. Mestre-sala e porta-bandeira são 2 pessoas. Tem o mesmo peso que uma bateria que tem, sei lá, 300 componentes. Então a responsabilidade sobre os ombros do primeiro casal, de mestre-sala e porta-bandeira, é enorme. Então, por exemplo, a roupa vale 50% da avaliação. Então, 5 pontos para a roupa, né, para a indumentária, e 5 pontos para a dança. Então, por exemplo, a bandeira não pode enrolar. Em determinado movimento, você não pode enrolar. Isso aconteceu também, porque a TV, ela filma, né, não só ali no chão, mas e nem só na antiga torre, que a gente tinha torre de TV, né? Mas também helicóptero. E tem o vento. E isso desce, e já atrapalhou várias portas-bandeiras que, né, quando giram, a bandeira enrola por conta do vento. Para que isso não aconteça, elas gostam de molhar a bandeira. Então, na concentração, começa a encharcar a bandeira de água, vai ficar muito pesada, mas evita que a bandeira enrole no momento ali na dança. A porta-bandeira tem essa estrutura grande, né? Uma roupa grande que pesa. E do mestre-sala é que, além dessa roupa, ele precisa dar aquelas piruetas todas. Então tem que ter um corpo muito leve, mas ao mesmo tempo muito resistente, né? Para aguentar, porque aquilo não é feito só numa cabine, ele vai repetir aquilo em outras 3. Né? Então é cansativo. E também a gente precisa entender que, como eles são avaliados, a pessoa sempre fica nervosa. Por mais que ele já tenha 50 anos de desfiles, mas ele tem esse peso, essa responsabilidade, né, de não falhar, não pode falhar. Em 94, para o Carnaval de 94, a gente já tem assim uma explosão com a Imperatriz Leopoldinense, com aquela comissão de frente dos leques, que ficou realmente imortalizada. A partir daquele momento, começou-se a prestar atenção. O que a gente vai fazer no próximo ano? E aí, chegou a determinado momento de se colocar um tripé. Começou-se a ensaiar com tripés pequenininhos, coisas, né, que você empurrava, até que chegou a esse ponto de tripés que são verdadeiros carros alegóricos. Porque antigamente você tinha 15 pessoas, né? Agora você tem vários, 50, sei lá, 35, porque são 15 aparentes, mas os outros estão dentro do tripé. E aí a troca de elenco, esses 15 entram, outros 15 saem, com outra fantasia. Tem o pessoal também que fica dentro, escondido, trabalhando na maquinária, né, nos cabos de aço, para movimentar as coisas. Então, quando você vê, tem quase 100 pessoas, às vezes passa de 100 pessoas naquela comissão, né? Só que a gente não vê, só vê 15 aparentes ali, né? Que é o que o regulamento prevê. Se alguém cai, que já aconteceu de escorregar, principalmente ano que chove, a pista é muito lisa, ela é pintada, então ela vai ficar mais lisa. Tanto é que os calçados a gente tem que raspar para criar maior atrito na sola. Resolve? Não. Né? Dependendo, mestre-sala e porta-bandeira é um desespero, né? Comissão de frente. Porque na ala, se você cai, você levanta, vai embora. Agora, comissão de frente, mestre-sala, se cair, acabou, né? É despontuado. Se cair uma determinada parte da fantasia, da comissão de frente também, é complicado, né? Então, assim, é muito também do momento. Porque ensaio você faz durante o ano vários, mas você tem que lidar também se venta, se chove, se dá uma pane no gerador do tripé.
Mas a comissão de frente, hoje, ela é um show à parte. Além de contar o enredo, ela precisa impactar. Eu acho que isso é o grande desafio das escolas de samba.